A paz de Cristo, amados irmãos e irmãs. Bom dia, e sejam muito bem-vindos ao Dia a Dia com o Evangelho. Que a palavra de hoje nos encha de zelo e nos ajude a purificar o nosso coração, que é o verdadeiro templo de Deus. Você já se indignou ao ver o sagrado ser profanado ou comercializado? Já sentiu a necessidade de varrer para fora de sua vida tudo que impede o encontro com Deus? O que a purificação do Templo de Jerusalém nos ensina sobre o zelo de Jesus e a natureza de seu próprio corpo? Hoje, vamos mergulhar no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22, onde Jesus realiza um ato de poder e autoridade, a expulsão dos vendilhões do templo. Vamos juntos fazer uma breve oração para preparar nossos corações. Senhor Jesus, te agradecemos por este novo dia. Pedimos a graça de ter o teu zelo pela casa do Pai e a coragem de purificar tudo que é impuro em nosso próprio templo interior. Concede-nos a fé para compreender a tua palavra e reconhecer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas. E os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas. E expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas. E derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evento, que nos evangelhos sinóticos é colocado no final do ministério de Jesus, em João aparece no início, servindo como um ato programático que demonstra sua autoridade e o significado de sua missão. O zelo pela casa do Pai, versos 13 e 17. O cenário é o Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado para o judaísmo, durante a Páscoa. Jesus encontra o pátio dos gentios transformado em um mercado. A presença de cambistas e vendedores era, a princípio, necessária para os peregrinos, trocar moedas estrangeiras por moedas do templo, e comprar animais para o sacrifício. O problema, porém, não era a necessidade, mas a profanação e a ganância que haviam transformado o lugar de oração em um covil de ladrões, como diria Mateus e Marcos. A reação de Jesus é de zelo ardente. Ele usa um chicote de cordas e expulsa a todos. Sua ação é profética e violenta, e ele a justifica com uma declaração de filiação: Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Jesus assume a autoridade sobre o templo, que é o lar de seu pai. Os discípulos reconhecem na sua atitude o cumprimento do salmo: O zelo por tua casa me consumirá. O zelo de Jesus não é raiva, mas amor intenso pela santidade de Deus e por seu projeto de salvação, que inclui a oração de todos os povos. 2. O sinal do novo templo, versos 18 e 22. Os líderes judeus exigem um sinal para justificar essa demonstração de autoridade. A resposta de Jesus é a chave de todo o trecho e a maior profecia de sua missão: Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Essa afirmação era, para eles, absurda e blasfema. O templo de Herodes levou 46 anos para ser construído, na época, ainda estava em obras. No entanto, Jesus estava falando em um duplo sentido que só seria revelado após sua ressurreição. O velho templo, o templo de pedra e rituais, seria substituído. O novo templo, v21. Jesus falava do templo do seu corpo. A morte e ressurreição de Jesus em 3 dias seriam um sinal definitivo de sua autoridade. A partir de Cristo, o local da verdadeira adoração não é mais um edifício de pedra, mas a pessoa de Jesus Cristo, seu corpo ressuscitado. Ele é o lugar do encontro perfeito entre Deus e a humanidade.
A memória e a compreensão do significado dessa frase só vieram aos discípulos depois da ressurreição. Só então eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. A lição para nós é tríplice. Primeiro, devemos ter o mesmo zelo de Jesus contra tudo que comercializa ou profana o sagrado. Segundo, devemos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, 1 Cor 6:19, e purificá-lo de toda ganância e desrespeito. Terceiro, o verdadeiro centro de nossa fé não são os ritos antigos, mas a pessoa de Jesus Cristo ressuscitado, o novo e eterno templo. Que o seu dia seja abençoado e repleto da paz que vem de Jesus. Continue com a gente e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Amém.